A Crimeia agora se tornou uma armadilha mortal para a Rússia. Essa península, que Vladimir Putin anexou há 10 anos com gritos de vitória, foi alardeada como o templo sagrado do mundo russo, um porta-aviões inafundável. Mas hoje, essa fortaleza estratégica tão vangloriada está silenciosamente e dolorosamente sufocando por dentro. O dia 17 de outubro de 2025 foi gravado na história como o ponto de virada desse colapso. Naquela noite, veículos aéreos não tripulados de longo alcance ucranianos mais uma vez perfuraram a rede de defesa aérea russa, que já estava cheia de buracos. 2 grandes depósitos de petróleo localizados nas vilas de Avad e Karion foram atingidos com ataques de precisão. As explosões que iluminaram o céu noturno vaporizaram não apenas toneladas de combustível, mas também a última mobilidade restante do exército russo. No entanto, esse ataque não foi o início, mas o ato final. Essa operação foi uma continuação do golpe catastrófico desferido ao gigantesco terminal de combustível em Feodósia entre 6 e 13 de outubro. Imagens de satélite e mapas de calor da FIRMS da NASA confirmaram que pelo menos 11 tanques de combustível maciços foram transformados em tochas queimando por horas, tornando a instalação completamente inoperante. A fumaça preta subindo de Feodósia, na verdade, sinalizava a conclusão da primeira fase de uma grande armadilha estratégica. A segunda onda, em 17 de outubro, foi uma operação cirúrgica que cortou as últimas linhas vitais logísticas do exército russo na Crimeia. Após esses ataques, tanques não podiam mais se mover, caminhões não podiam mais operar e navios de guerra não podiam mais deixar o porto. O plano de estrangulamento da Ucrânia, meticulosamente tecido ao longo de meses, estava prosseguindo sem problemas. O plano não era enviar um único soldado para a Crimeia, mas tornar a Crimeia logisticamente inviável para a guarnição russa dentro dela. Eles conseguiram isso eliminando os 3 elementos fundamentais que um exército precisa para sobreviver. O primeiro desses elementos era o combustível. O depósito de petróleo em Feodósia não era um alvo simbólico, era o centro logístico de toda a península. O diesel e a gasolina bombeados dessa instalação alimentavam as esteiras dos tanques russos na frente sul, impulsionavam comboios de caminhões de suprimentos e mantinham os motores funcionando dos patéticos remanescentes da frota do Mar Negro que não conseguiram escapar para Novorossiysk. No entanto, os ataques da Ucrânia entre 6 e 13 de outubro aleijaram instantaneamente essa infraestrutura maciça. Assinaturas de calor do sistema de satélite FIRMS da NASA mostraram que o fogo não ficou confinado a um único ponto, mas se espalhou para tanques adjacentes, desencadeando uma reação em cadeia. Isso não foi apenas a perda de um depósito de petróleo, mas a paralisia completa das capacidades operacionais de toda a península. A segunda, e talvez menos notada, mas mais crítica parte do plano, era cortar o suprimento de munições. Uma das rotas de suprimento terrestre mais críticas para a Crimeia, o corredor ferroviário passando por Zaporizhia, está completamente fora de serviço há quase 2 meses. No entanto, essa interrupção não é apenas uma falha ferroviária rotineira. Em 12 de agosto de 2025, um ataque de precisão nessa linha atingiu um trem russo maciço carregado de munições. Após a explosão, um ferro velho de vagões virados, munições detonadas e aço retorcido se formou diretamente nos trilhos. E o aspecto mais impressionante é este. Apesar de 2 meses terem passado, a Rússia não conseguiu remover esses destroços. Não há guindastes suficientes, nem equipes técnicas, nem reflexos organizacionais. O colapso da capacidade tecnológica e de engenharia do Kremlin é tão profundo que não consegue nem responder a essa simples operação de limpeza. O que vemos aqui não é apenas um desastre ferroviário, mas o fracasso do aparato estatal. Essa imagem revela de forma gritante quão frágil é o sistema militar russo. Quão uma vez danificado, ele carece de poder para se recuperar. A linha em questão era a única artéria carregando não apenas munições de artilharia de 152 mm e foguetes Grad, mas também novos tanques, veículos blindados e comboios de suprimentos para a frente. Não havia alternativa. A outra rota que fornecia acesso terrestre à Crimeia era a ponte sobre o Armiansk. No entanto, essa estrutura também foi atingida por munições de alta precisão disparadas pela Ucrânia e tornada inutilizável. Essa ponte, em particular, permitia que tropas russas e comboios de suprimentos recuando da frente de Kherson fluíssem de volta para a Crimeia. Agora, essa porta foi selada. O exército russo na Crimeia perdeu quase completamente sua conexão terrestre com o mundo exterior. Os depósitos de munições são limitados, os caminhões-tanque foram atingidos e os envios de munições foram interrompidos. A única conexão terrestre restante era a ponte de Kerch.
construída por Putin a um custo de bilhões de dólares e apresentada como o projeto do século. No entanto, a Ucrânia trabalhou pacientemente para transformar esse monumento de orgulho na maior vergonha da Rússia. O primeiro ataque à ponte por drones marítimos em julho de 2023 não foi apenas um enfraquecimento estrutural, mas também um limiar psicológico cruzado. As explosões causaram grandes danos às vigas de suporte da ponte, cortando o tráfego por semanas. Pela primeira vez, o povo russo assistiu em suas telas, enquanto uma estrutura que eles acreditavam ser intocável pegava fogo. Esse ataque foi a primeira rachadura no absolutismo que Moscou construiu em torno de seus símbolos. A Ucrânia não se apressou em destruir a ponte. Pelo contrário, minou gradualmente a integridade fundamental da estrutura com ataques sucessivos visando diferentes pilares de suporte, pontos de conexão e vigas de concreto armado. Após cada ataque, a Rússia rapidamente enviou equipes de reparo, reforçou a estrutura com aço e trabalhou dia e noite com máquinas de solda. Mas cada solda era na verdade um sinal de pânico, mostrando quão perto a estrutura estava do colapso. O objetivo da Ucrânia era claro: tornar a ponte de Kerch inutilizável, não apenas fisicamente, mas também logisticamente e estrategicamente. E no final, nem mesmo o Kremlin pode negar a verdade. No verão de 2025, a administração de ocupação anunciou oficialmente que a ponte não podia mais transportar veículos pesando mais de 5 toneladas. O nome técnico para essa decisão era uma restrição temporária, mas o nome real no terreno era falha da ponte. No entanto, a Ucrânia continuou seus planos para a ponte sem abrandar. Os drones navais Murena V5 da Ucrânia, equipados com inteligência artificial, longo alcance e explosivos termobáricos cada vez mais poderosos, visavam essa ponte como seu objetivo final. Esses drones são uma ameaça de baixo custo e alto impacto a qual a doutrina russa não consegue responder. A defesa aérea da ponte está enfraquecida, porque os navios da frota que a forneciam ou afundaram ou fugiram. O Estreito de Kerch agora é o campo de caça para enxames de Murena. Um ataque coordenado à ponte trancará a porta da armadilha e oficialmente transformará a Crimeia em uma prisão insular. Sem combustível, sem munições e, muito em breve, sem escapatória. Esse é o momento em que o gênio militar da Ucrânia encontra a miséria logística da Rússia. O cerco está completo. Além disso, esse cerco não aconteceu da noite para o dia. É o resultado inevitável de meses de operações meticulosas e metódicas que despedaçaram uma das doutrinas militares mais fundamentais do Kremlin. O mito da fortaleza Crimeia. Desde a invasão de 2014, Vladimir Putin comercializou a Crimeia não apenas como um pedaço de território conquistado, mas como um porta-aviões inafundável no meio do Mar Negro. Ela seria a adaga de aço do poder russo se estendendo para o Mediterrâneo e o Oriente Médio. Essa península, cheia de baterias S-400, sistemas de radar avançados, fragatas carregadas com mísseis calibre e dezenas de milhares de soldados, era uma fortaleza inexpugnável. Essa doutrina foi reduzida a cinzas diante da estratégia assimétrica, paciente e tecnologicamente superior da Ucrânia. A doutrina foi minada desde o primeiro dia. O primeiro ato no colapso da doutrina foi a caçada sistemática à frota russa do Mar Negro. A Ucrânia, um país sem uma marinha moderna, mirou na frota russa, que parecia maciça no papel. Primeiro, o navio almirante Moskva foi afundado nas águas escuras do Mar Negro por 2 mísseis Neptune. Isso significou o colapso do guarda-chuva de defesa aérea da frota. Em seguida, a inteligência ucraniana e as forças especiais caçaram os grandes navios de desembarque russos um por um. O Saratov atingido enquanto ancorado no porto. O Minsk, despedaçado além de reparo em uma doca seca em Sevastopol. E, finalmente, o Novocherkassk, que em imagens de satélite apareceu como uma bola de fogo maciça no porto de Feodósia. Esses 3 navios maciços não carregavam apenas milhares de soldados. Eles eram a chave para o suprimento marítimo da Crimeia e a ameaça anfíbia da Rússia. Sua destruição eliminou a capacidade da Rússia de suprir a Crimeia por mar. Cada golpe foi um prego cravado no convés do mito do porta-aviões inafundável. O segundo e mais humilhante caso de colapso doutrinário foi a retirada em pânico da fortaleza. A frota russa não estava mais segura em sua base principal em Sevastopol, conhecida como a Fortaleza Inexpugnável. Os drones navais furtivos da Ucrânia e os mísseis Storm Shadow/Scalp britânicos e franceses transformaram o porto de Sevastopol em um verdadeiro inferno. O centro de comando da frota foi atingido. Até submarinos estavam sendo caçados no porto. E, finalmente, o inevitável aconteceu. O que restava da frota do Mar Negro foi forçada a fugir em pânico de sua principal fortaleza, Sevastopol.
Esses navios se refugiaram centenas de milhas a leste, no porto russo continental de Novorossiysk. Isso é uma admissão implícita pelo Kremlin de que a Rússia abandonou sua projeção de poder no Mar Negro Ocidental e que a doutrina da Fortaleza Crimeia está efetivamente acabada. Se uma fortaleza não pode proteger sua própria marinha, ela não é mais uma fortaleza, mas um alvo. A Rússia perdeu sua capacidade de defender a Crimeia e até foi forçada a evacuar sua própria frota. Essa fuga também explica por que a ponte de Kerch estava tão indefesa. A frota que deveria proteger a ponte do ar e do mar não está mais lá. E esses dois casos nos levam a um ponto sem retorno. A armadilha agora está perfeitamente armada. Como o general Yagun também enfatizou, a equação agora é mortalmente simples. Quando a ponte de Kerch for finalmente atingida e destruída, a Rússia não terá alternativa sobrando para suprir a Crimeia. Por quê? Porque os navios de desembarque que forneceriam essa alternativa agora estão no fundo do Mar Negro. A Rússia perdeu completamente sua capacidade de reabastecer a Crimeia por mar devido à sua própria incompetência e ao planejamento engenhoso da Ucrânia. Quando a ponte for embora, o reabastecimento será completamente zerado. Então, qual é o significado estratégico desse plano de estrangulamento em 3 etapas hoje? A resposta a essa pergunta pode ser fornecida pelo tenente-general aposentado dos Estados Unidos, Ben Hodges, que defendeu essa estratégia desde o início. Hodges afirmou repetidamente que o caminho para retomar a Crimeia não é por meio de um assalto terrestre sangrento, que resultaria em dezenas de milhares de baixas, mas tornando a península insustentável para as forças russas. Hoje, vemos que a visão estratégica de Hodges se realizou, palavra por palavra. O termo inabitável no jargão militar descreve uma situação em que o custo de defender um lugar, de estar lá, supera em muito os benefícios a serem obtidos, significando que uma presença militar não faz mais sentido. A Crimeia cruzou esse limiar. O resultado estratégico é este. A península deixou de ser a magnífica fortaleza retratada em pôsteres de propaganda. Ela se tornou uma gigantesca armadilha mortal sem combustível, sem munições e com sua única rota de fuga prestes a ser cortada a qualquer momento. As dezenas de milhares de soldados russos presos dentro não são mais um exército, mas um grupo de reféns. Sua capacidade de lutar evaporou com o fogo em Feodósia, e suas granadas de artilharia jazem enterradas sobre os escombros em Zaporíjia. Essa é a maior catástrofe que pode acontecer a um exército. Perder não porque tinha o poder de lutar, mas porque perdeu completamente sua capacidade de lutar. Isso não é uma derrota militar, mas uma aniquilação logística. Para entender quão profunda e em camadas essa operação de estrangulamento foi, é preciso olhar não apenas para as artérias principais, mas também para os últimos suspiros russos, aqueles capilares. Quando o comando russo percebeu que a linha ferroviária principal havia sido cortada, eles desesperadamente começaram a buscar alternativas. No entanto, a Ucrânia sempre estava 2 passos à frente de seu inimigo. De acordo com relatos confirmados das linhas de frente, até os trens de combustível que os russos estão empurrando ao longo de linhas secundárias, especialmente as menores linhas de backup entre Eufpatória e Tokmak, estão sendo sistematicamente caçados. Os caçadores não são mísseis de ataque caros, são drones FPV com visão térmica, um símbolo da assimetria tecnológica da Ucrânia, caçando à noite. O reflexo dessa situação no terreno é o que os analistas militares chamam de paralisia operacional. Mas isso não é uma pausa temporária, é uma paralisia permanente. Os comandantes russos na Crimeia não estão mais planejando o próximo ataque ou defesa. Eles estão fazendo o cálculo sangrento de qual veículo de comando alocar suas últimas gotas de combustível, qual posição enviar suas últimas balas. Isso não é gerenciar um exército, é gerenciar um naufrágio. Esse sufocamento logístico total, não apenas para tanques e navios, é o golpe final desferido diretamente na mente e na vontade de cada soldado russo preso na Crimeia. Essa é a realidade brutal na frente. Um tanque T-72 sem combustível nada mais é do que um caixão de metal caro. Uma bateria de artilharia sem munições é um monumento silencioso. E o mais importante, um exército que sabe que não há rota de fuga, que foi abandonado pela estrutura de comando, que está preso em uma armadilha, não luta. Ele se dispersa em pânico. A explosão em Feodósia destruiu não apenas um depósito, mas a última esperança de dezenas de milhares de soldados. Essa é a anatomia de um colapso militar. Vamos cavar mais fundo.
Que mensagem o fato de que os destroços na linha ferroviária de Zaporizhia não terem sido removidos por 2 meses envia aos soldados no terreno. Ele diz a eles: seu comando não se importa com você. Seu comando é incompetente. Seu comando nem mesmo tem a capacidade de engenharia para remover destroços. Essa é a manifestação mais concreta, mais enferrujada da falência do Estado. Aqueles destroços estão lá como um monumento decadente ao exército russo. O soldado no terreno não está mais ouvindo ordens de Moscou, mas o zumbido dos drones FPV ucranianos. O moral caiu abaixo de zero. O moral da guarnição militar na Crimeia colapsou mais rápido do que suas linhas de suprimento. Olhando para o quadro maior, o que estamos testemunhando é a vitória de uma grande estratégia, muito além de uma série de sucessos táticos. Anos atrás, quando estrategistas como Ben Rogers disseram ao Ocidente que a Crimeia era a chave para a guerra, muitos eram céticos. Naquela época, o objetivo de Rogers era simples: isolar a Crimeia e deixar a frota do Mar Negro russa indefesa na península. Essa era a única maneira de quebrar o flanco sul do poder russo e silenciar a máquina de chantagem de Putin. Hoje, com o golpe em Feodósia, essa estratégia foi oficialmente concluída. Anos de operações pacientes alcançaram seu objetivo. A Ucrânia primeiro destruiu as defesas aéreas e radares da Crimeia. Em seguida, ao caçar sua marinha, deixou a fortaleza indefesa. E agora, com os últimos 3 movimentos, alcançou o checkmate logístico. Então, o que você acha? Quanto tempo mais as forças russas na Crimeia podem aguentar? E esse colapso logístico acelerará o fim do regime de Putin? Compartilhe suas opiniões e análises valiosas conosco na seção de comentários. Obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever